Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. De tema tabu, o suicídio passou a ser considerado uma questão de saúde pública. A taxa de suicídios entre os jovens brasileiros cresceu cerca de 60% nas últimas 3 décadas. Como reverter este quadro? Qual o papel do poder público neste processo? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o médico psiquiatra Ricardo Nogueira e a psicóloga Carmen Oliveira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. É uma satisfação recebê-los aqui. Carmen, recentemente a Câmara Municipal aprovou uma lei, incluindo o Setembro Amarelo, que virou então um mês de prevenção ao suicídio no calendário oficial da cidade. Eu queria te perguntar qual a importância de contarmos com um mês exclusivo para tratar desse tema. Eu acho que a grande vantagem que nós temos é realmente tirar da invisibilidade esse tema, né? Essa invisibilidade ela está sustentada por algumas circunstâncias sociais, digamos assim, né? De um lado, a própria família que passa por esse tipo de situação, ela tende a esconder isto, né? Se torna até às vezes um certo fantasma familiar, né? Há um silenciamento sobre essa situação, mas também pelo fato de que o suicídio ele contraria as leis cristãs, né? No sentido de que se Deus nos deu a vida, caberia a Ele nos tirar a vida, e contraria também o próprio empenho da medicina hoje em aumentar a nossa expectativa de vida, né? E eu acho que, por último, especialmente no tema da infância e da adolescência e da juventude, há uma negação nossa do sofrimento que é possível de existir nessas faixas etárias. A gente ainda tem uma imagem muito idílica do que é ser criança, do que é ser jovem, né? Então, visualizar isso como uma etapa de crise, de sofrimento, né? De desesperança, é quase impossível no nosso imaginário social. Então, Setembro Amarelo é um alerta amarelo para essa situação. Sim. Doutor Ricardo, a própria imprensa tinha durante bastante tempo, ainda tem, de certo modo, a preocupação de não falar sobre suicídio e a sociedade de forma geral. Por que esse tema ficou entre 4 paredes durante tanto tempo, na sua opinião? Porque existe um decreto do interventor do Estado do Rio Grande do Sul, em 1944, General Cordeiro de Farias, que proibia a divulgação de suicídio. E esse decreto ainda está em vigor. Só que nós conseguimos, na verdade, pela prática do dia a dia, superar isso. Então, o suicídio no Rio Grande do Sul, infelizmente, é uma tradição gaúcha centenária. E como o governo do estado não conseguia resolver o problema, então ele proibiu que se noticiasse o problema. Ao invés de tratar do problema, de intervir, de fazer um programa de prevenção ao suicídio, por exemplo, não resolve o problema, não pode noticiar o problema. Isso ocorreu também, desde essa época, na Alemanha. Então a Alemanha tinha estatísticas de tudo. Os alemães, em estatísticas, te dão dados de tudo que tu imaginar. O único dado que não tinha nas estatísticas oficiais alemãs era sobre suicídio. Por quê? Porque o suicídio na Alemanha também era muito alto. E o Rio Grande do Sul, por ter uma colonização alemã muito grande, chamava a atenção que havia aqui também um número de suicídio muito grande nas chamadas colônias, né, dos imigrantes que para aqui vieram e que também trouxeram esses tipos de problemas, que são genéticos, culturais, né? E, por exemplo, na Alemanha, o que foi feito? Existe uma lei na Alemanha não existe suicídio, é autoassassinato. Então, no idioma alemão, que é o idioma puro, né? Perfeito, é um idioma que não tem dubiedades, né? Então, o que acontece? Se tu tentar te matar na Alemanha, tu é processado criminalmente como se fosse tentativa de homicídio contra si mesmo. Essa foi uma forma que o governo alemão criou para tentar diminuir. Ou seja, se tu tentar te matar, além de não morrer, tu vai ser processado e tem um pequeno júri, assim, né? Então já era mais uma coisa para complicar e evitar. E todas as religiões, sem exceção, não só a católica, todas as religiões muçulmanas, os judeus,
todas as religiões são radicalmente contra o suicídio, né? Combate o suicídio. Sim. Porque o suicídio é contra a natura. A natureza é a natureza de viver, e como a Carmen muito bem colocou, que Deus nos deu esse dom e só Ele pode nos tirar. Então, graças a isso, que não tem um número maior. Mas os alemães, eles progrediram, e eles fizeram um programa de prevenção ao suicídio, que hoje a Alemanha, assim como a Suécia, que era um país onde tinha uma incidência altíssima de suicídio, na Suécia hoje foi criado um programa de prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinska de Estocolmo, e esse programa foi a Organização Mundial de Saúde puxou para ela, né, o mesmo programa, e aplicou em 10 países da Europa. E nesses 10 países diminuiu o suicídio. Sim. Então, na Suécia, por exemplo, é menos 39%. E a Suécia era o país que mais suicídio tinha. Então, era a Suécia, a Alemanha, Finlândia, Malta e outros países, né, que tinham. Então, hoje não tem. E não mudou a situação deles lá, né? E o que é esse programa de prevenção ao suicídio? Então, acho que nós temos que evoluir do mês do suicídio, que é um mês de alerta, de denúncia, vamos dizer, do problema, né, que o problema existe. Nós temos que evoluir agora para a solução do problema. Então, o que nós temos que fazer? O que foi feito nos outros países. Por exemplo, se tu tiver um infarto agudo do miocárdio nesse exato momento, tu vai para qualquer um dos nossos hospitais aqui de Porto Alegre e tu vai ser tratada por um protocolo do infarto agudo do miocárdio. Sim. Que é um protocolo igual em qualquer lugar do mundo, em todo e qualquer hospital. E que esse protocolo está sendo atualizado. Agora tem uma nova droga lá nos Estados Unidos, na Europa e tal. E então o suicídio é a mesma coisa. Então não tem. É que o suicídio é uma coisa meia épica, glamurosa, né? Então, e nós gaúchos temos muito isso, porque o maior ídolo do Brasil e do Rio Grande do Sul foi um suicida, né? Getúlio Dornelles Vargas. Sim. Então tem um certo glamour, então não quer se tratar do assunto. Infelizmente, o nosso estado ainda lidera o ranking brasileiro em números de suicídios, né? É uma taxa aí bastante elevada que programas, como o senhor mencionou, podem ajudar a combater. Agora, Carmen, o quanto que certos jargões populares, quando se fala em suicídio e depressão, impactam, né, nesse processo todo, né, e dificultam a redução desses índices, porque infelizmente ainda é comum a gente ouvir algo como depressão é doença de rico, né, certos jargões populares que só atrapalham esse processo, né? Não, sem dúvida. Digamos assim, tem dois grandes equívocos, né, na abordagem desse tema. Primeiro, me parece que até nós participamos, né, Ricardo, de um debate aqui na Câmara meses atrás. Um seminário, que tratou esse assunto. Que foi a análise na época, aquela série dos 13 porquês, né? Que é uma série que ficou voltada para culpabilização, né? De quem que era a culpa. Era a culpa da escola, era a culpa dos amigos, era a culpa da família, né? E por outro lado, às vezes nós temos um outro equívoco, que é a da patologização, né? Ou seja, associar o suicídio à depressão, né? Como você mesmo está dizendo, não que isso seja errado, né? Porque é certo que nós temos um componente depressivo muito forte, né? Na tentativa ou mesmo no ato suicida. Acontece que isto é analisar o problema desde um sintoma individual. Né? Por exemplo, nós na psicanálise estamos interessados a indagar o que é mesmo que está sendo falado pelo adolescente suicida no seu gesto suicida. Né? O que ele está nos interpelando, o que ele está dizendo. Então, um dos equívocos que temos é achar que ele está querendo chamar a atenção, né? Quando na verdade ele está clamando por atenção, tem algo, né? Há um pedido de socorro nesse sofrimento que ele está passando. Então, já tem vários estudos, né, problematizando então
muito mais a cultura, né, a sociedade, do que propriamente o indivíduo, né? Então nós temos hoje um contexto, digamos que é um caldo, né, de situações que favorece o surgimento disto como um fenômeno muito recente na adolescência, né? Sim. Quais são esses principais aspectos? Eu condensaria isso em 3 situações mais determinantes, né? Nós temos hoje uma feroz competição no contexto do neoliberalismo, né? De um lado, isso está sendo muito pesado para os jovens bem-nascidos, né? Que enfim, têm um imperativo de sucesso, de serem bem-sucedidos, né? Empreendedores, jovens empreendedores, né? E para os que vêm da periferia, esse imperativo de sucesso ele está pairando ainda como um ideal e praticamente inacessível, né? Inatingível, o que dá uma sensação de frustração, de falta de horizontes muito forte, né? Nós temos, por outro lado, um mundo performático das redes sociais, né? Onde é uma vida pixelada, né? Uma vida que, enfim, fantástica, né? Nas redes sociais, as fotos maravilhosas de viagens, de grandes encontros, de uma culinária sofisticada, né? Ou seja, são imagens que levam também a uma sensação de estranhamento desse adolescente que não pode chegar a viver isso na sua realidade, né? E por outro lado, esta frequência, essa assiduidade com que os adolescentes e os jovens estão hoje nas redes sociais distanciam ele dos encontros reais, né? Aonde a vida não tem um app, né? Não tem um aplicativo que tu baixa para lidar com a dor, né? Para lidar com a insatisfação. É um mundo aonde você tem que lidar com as situações praticamente online e muitas vezes sem o controle da reação do outro, né? Você não controla isto. Doutor Ricardo, no sentido do que a Carmen está falando, então o contexto em que se vive, questões econômicas, acabam por influenciar nisso. Na sua opinião, os fatores externos têm maior impacto do que o próprio sentimento e as questões emocionais em si? Como é que é essa questão dentro do cérebro humano? O adolescente, ele tem uma coisa chamada identificação. Então ele se identifica com o seu ídolo, né? O adolescente de classe média alta, o ídolo dele é o pai dele, que é aquele empresário muito bem sucedido, que conseguiu tudo. Só que acontece que esse empresário, com essa política econômica que nós estamos vivendo hoje, ele está falido. A maioria das empresas brasileiras quebraram, faliram. Então o que nós vimos também? Um grande aumento de suicídio no número de empresários, em cidades onde não se tinha suicídio, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Então aquele empresário que matou toda a família e se matou, aquela senhora que semana passada matou os filhos e se matou. Sim. Por quê? Porque ela não tinha mais condições de manter aquele nível, aquele padrão de vida que ela vinha dando para os seus filhos. Aqueles que têm uma resiliência, que conseguem suportar essa frustração. Então aquele menino que vivia dentro do seu condomínio e vai ter que sair do condomínio, vai ter que ir para o asfalto e para a selva. E agora, como é que eu vou enfrentar isso? Sem os recursos que eu sempre esperei ser, que eu ia suceder. A empresa do meu pai faliu, quebrou. Sim. Né? A frustração que ele tem. Isso na classe média alta. Na classe baixa, o que houve? Houve uma ascensão há alguns anos atrás, que as classes E passaram para D, a D passou para C, a C para B. E agora estão de volta na sua origem. Então nós estamos vendo uma crise no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que a inadimplência, que as pessoas estão desempregadas, houve um aumento devolvendo de desemprego, os carros, tendo né? que devolver, mas devolver o carro não é nada. Sim, ainda tem que casa. andar de ônibus, ainda pagar o ônibus em dobro, porque tiraram a segunda passagem,
né? Só esse pequeno grande detalhe, isso onera em 100%, né? Parece pouca coisa, mas não é. Então aí é o seguinte, e aí não tem dinheiro mais, nem para morar, nem para se alimentar. E qual é a esperança? A perspectiva é que piore. Melhorou um pouquinho, parece que vai melhorar. Tinham 14 milhões de desempregados, agora tem 13 milhões e 500 mil. No âmbito internacional, o senhor já comentou que a Alemanha e Suécia tinham índices altíssimos, né, de suicídio. Isso. Talvez isso por principalmente a Alemanha, uma crise econômica que viveu depois da Segunda Guerra, enfim, ou mesmo uma cultura conservadora. Aí é o contrário. Tem um detalhe muito interessante. Uma vez o Augusto Boal, em plena ditadura militar, foi lá na Suécia lançar o Teatro do Oprimido. E aí foi lá explicar para o pessoal o que era esse teatro oprimido. Nós somos oprimidos pela ditadura militar, pela tortura, pela repressão. Aí os suecos ficaram tudo olhando para a cara do Boal, né? E disseram, pois é, a gente não sabe o que é isso, porque a gente não tem isso aqui, nunca teve e nunca terá. Nós não temos nem medo que isso vá ocorrer, porque aqui não tem perspectiva que ocorra isso. Mas, no entanto, seu Boal, nós também somos oprimidos. E disse, mas por que vocês são oprimidos? Nós temos o vazio existencial. Então aí eles tinham isso, porque eles não tinham perspectivas de mudança. Então na Suécia, é um país que na verdade tem um direito social, né? Foi criado um tipo de uma social-democracia que mesmo quando troca de governo, troca o governo conservador ou pelo socialista, mas fica na mesma coisa porque aquilo é tão arraigado que está garantido, entendeu? Não tem como mudar, né? Só que eles não têm perspectiva, os europeus, de enriquecer, de ficar milionário, porque mesmo se ficar o imposto de renda na Suécia tão alto, tu tem que pagar muito para o governo, entendeu? Sim. Então eles vivem bem, eles têm saúde, eles têm educação, eles têm segurança, têm tudo, mas não tem uma perspectiva de crescimento. E nós aqui, o que acontece? Eu atendi um menino de 12 anos de idade, menino inteligentíssimo, e ele disse assim para mim, eu vou me matar. Mas por que vai te matar? Porque eu tenho 10 irmãos, eu passo fome, o meu pai é oligofrênico, a minha mãe é retardada mental, e eu não sou. Eu sou inteligente, eu estou lá na escola, eu tenho acesso à internet, e quando eu tive acesso à internet, eu vi que tem um outro mundo lá fora, e eu não tenho chance nesse outro mundo. A vida para mim é desleal, eu não tenho chance. Doutor, eu sei todas as marcas dos melhores carros do mundo, eu sei todas as marcas de todos os tênis, tudo, eles sabem tudo, é incrível, né? E eles dizem, e como é que eu não tenho chance, é desleal. Sim. Né? E aí eu tentando resgatar para ele. Então qual é a chance de um menino de classe baixa ascender socialmente hoje? Ou ele tem que ser cantor, jogador de futebol, mas isso é uma minoria da minoria da minoria. Ou ele tem que ir para o tráfico. Então meus pacientezinhos que eu trato, usuários, eles são olheiros do tráfico. Sabe quanto que ganha um olheiro do tráfico? Não faço ideia. Pois é. E aonde que ele vai trabalhar se ele está com esse desemprego? E mesmo que ele vá trabalhar, ele vai ganhar muito menos. Sim. Carmen, nesse sentido, qual que é o papel da família ao ver um jovem Porque a tendência, assim, o adolescente já tem uma certa tendência de se isolar, de não querer conversar, né, com a mãe, com o pai. Nesse sentido, o que pode fazer a família vendo que o jovem está em sofrimento? Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem a se perguntar é realmente o que pode ser feito via família e via escola, né? Porque são, digamos, as instituições sociais mais próximas e nas quais os adolescentes, os jovens, mesmo as crianças estão mais em contato. Sim. Né? Nós temos esse fenômeno hoje, né? Diria tanto das famílias ricas, né, das elites, quanto da periferia, ocupadas em dar conta dos apelos de uma sociedade de mercado, de uma sociedade de consumo que não é um saco sem fundo,
né? Quer dizer, você está correndo atrás de alguma coisa que você nunca encontra quando você chega, né? Porque Sim. ela já está um pouco mais adiante, né? Então, esta corrida que acontece na classe média alta, ela também acontece na periferia, né? Por conta, às vezes, de questões até de sobrevivência, né? Nós temos hoje um quadro que são uma predominância de famílias monoparentais, né, no Brasil, ou seja, a mãe apenas como uma figura que é provedora, que é cuidadora, né, e que muitas vezes está esgotada física e psiquicamente de, enfim, dar o cuidado necessário para as crianças, né, especialmente crianças e seus adolescentes. Por outro lado, você tem uma escola tecnicista, né, para as classes da elite, onde as competências sociais são as competências para lidar com a competição. Né? Não são as competências sociais de convivência, né, de sociabilidade, de tolerância, de respeito ao outro, né? E você tem uma escola de periferia onde, digamos, a regra nem é a socialização do conhecimento. A maior preocupação dos professores hoje é com a disciplina. Sim. Né? De conter um pouco esse furacão, né, que aparece para o professor despreparado para lidar com essas situações. Então, nós temos um quadro muito pouco protetor. Né? Até porque é da sociedade moderna essa questão da competição, né? Muito quer ser melhor que o outro, enfim, só que certas frustrações são naturais e a criança e o adolescente tem que estar preparados para lidar. Por isso é que, estou dizendo assim, está muito, é um peso, é um fardo, né, muito pesado para os adolescentes e jovens hoje carregar os valores dessa sociedade. Sim. Tá? Eles não estão suportando o fardo desse peso. Então, por isso a gente precisa pensar num salto ético. Né? Um salto ético, por exemplo, entre o casal, né, a família, no sentido de, bom, qual é o valor máximo mesmo? Né? O valor máximo é ascender a essa sociedade de consumo ou o valor máximo é a amorosidade, a sensibilidade, né? Hoje você pega, por exemplo, uma grade de competências sociais, né, de habilidades sociais, e a hierarquia coloca que a sensibilidade ela deixou de ser um atributo interessante. Né? Você tem hoje uma sociedade, uma cidade completamente sitiada, né, onde os de um lado frequentam sempre os mesmos lugares e de outro também, não há um encontro. Né? Hoje você não tem lugares de encontro e de convivência que eu tive, por exemplo, na minha geração, né? Onde você, na mesma escola, encontrava pessoas de diferentes classes sociais, né? Com diferentes formatos familiares. Sim. Né? Hoje você tem um adolescente que chega a um shopping onde ele vai encontrar os seus, né? A um condomínio onde ele vai encontrar os seus. Então nós temos uma sociedade que já está marcada pela exclusão. Né? Os espaços são excludentes. Então é isso que eu falo de um salto ético, porque desse distanciamento para a indiferença é muito pouco. Né? Então, se você não convive, se você não vê, se você não percebe, né, virar as costas para esse outro lado é muito fácil. E você vê hoje uma adolescência dos dois lados que tem quase que intolerância um em relação ao outro. A gíria, por exemplo, do adolescente de periferia em relação aos né, aos playboy, né, aos otários, e vice-versa. Né? O jovem de elite olha para a periferia e estão aí os incompetentes, os losers, né? Os losers, os perdedores. Né? Né? Sim. Então, bem complicado. Quando você falava família e escola, eu também penso na educação entre pares.
né? Eu participei agora de um grande simpósio brasileiro, que é o JUBRA, né, da Juventude Brasileira, e foi incrível assim, o encontro de jovens indígenas com jovens da cultura hip hop, né, com jovens de escolas privadas. Sim. A gente chegou ao final do primeiro bloco, né, aqui do TV Câmara Entrevista. Na sequência, eu quero que tu conte um pouquinho mais sobre a importância dessa integração entre a sociedade. Enfim, a gente volta nesse assunto. Trazemos informações também, outras informações, sobre as ações de prevenção e redução dos índices de suicídio aqui no Brasil. Fique conosco, nós já voltamos.